Bom dia, pessoal. Está começando mais um DWCast, podcast oficial da Digital Work. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai ter um bate-papo aqui com o Ricardo, nosso líder de recursos humanos aqui na Digital Work. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Marcos. Hoje nós vamos ter um bate-papo aí descontraído, onde o Marcos vai tirar algumas dúvidas aí sobre a nossa mudança. E o Ricardo também vai tirar algumas dúvidas do Marcos em relação à mudança e a cultura do RH na nova operação da Digital Work e no novo modelo de negócio do mercado de tecnologia, né? Com certeza, vamos lá. Vamos lá. Ricardo, eu queria primeiro te dar os parabéns por todo o trabalho aí que a gente começou executando nessa mudança. A gente sabe que foi um trabalho feito extremamente rápido, né? Para que a gente até relembre, né? Faz 3 semanas só que a gente está aqui nesse novo espaço, mas a gente conseguiu fazer uma obra entre projetos, execução e de obra em pouco mais de 90 dias, né? Para a gente colocar todo esse time aqui dentro. Então, eu queria te dar os parabéns e aí eu já vou te passar a palavra para você realmente tirar dúvidas e aí fazer as perguntas que você gostaria de fazer para mim. Claro, primeiramente, casa nova. E acho que o legal é que muitos de vocês já viram nas redes sociais as fotos hoje, fazendo a inauguração aqui do nosso podcast. E aí, já aproveitando, Marcos, todo esse projeto, né, dentro da concepção, qual foi a tua visão estratégica de trazer a digital, né, para esse patamar que a gente está? O que você vislumbra? Legal, Ricardo. Quando a gente olha uma operação de uma empresa, seja ela de tecnologia ou não, óbvio que empresas de tecnologia, elas têm um avanço muito mais acelerado do que outros segmentos, né? A gente não tem muito tempo para pensar. A gente tem pouco tempo, inclusive, para reagir. Eu sou partidário de uma operação onde a gente consiga integrar pessoas, né? Onde que todo o nosso staff consiga estar integrado. A Digital Work, durante a sua jornada, ela teve vários momentos onde as suas operações foram consolidadas juntas. E um pouco antes da pandemia, por uma situação de crescimento, a gente teve que desmembrar a operação em 2 sites aqui em São Paulo. E isso trouxe para nós um ganho no começo muito, muito bom, porque a gente tinha dificuldade de ter todo mundo junto, mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu segregar operações que eram importantes estarem fora da nossa área de vendas, por exemplo, usando aqui como exemplo, vendas e finanças, algo que realmente fazia muito sentido elas estarem apartadas. Durante a pandemia, a gente não percebeu muito um problema que ele aparece fortemente na saída da pandemia, que era a falta da sinergia, né? A gente começou a sentir falta de sinergia em algumas áreas, né? Ou até talvez um pouco a empatia na necessidade de uma área estar interligada com a outra. E no final do dia, a gente sabe que uma operação ela funciona bem quando ela está toda bem orquestrada. Então, esse foi o primeiro objetivo de a gente trabalhar num processo de unificação. Outro ponto muito importante é a gente vive viajando pelo mundo para convenções, palestras, reuniões com os fabricantes que a gente representa. E conversando com parceiros de negócio, até com outras empresas do mesmo segmento da Digital Work fora do Brasil, a gente começa a perceber uma situação muito importante que é transformar um ambiente em um ambiente de colaboração de verdade, né? E não colaboração como a gente escuta falar em algumas situações que, na verdade, elas de fato não acontecem. Então, acho que todo esse projeto aqui, ele aconteceu da forma muito simplista de conectar os nossos clientes, né? E a gente tem uma base bem grande de clientes, né? A gente toca ativamente mais de 3 mil clientes por ano. Os nossos fornecedores, fabricantes, parceiros de negócio, né? A gente tem relação direta com mais de 15 fabricantes. E o nosso time, né? O nosso time de vendas, o nosso time de produtos, serviços, recursos humanos, controladoria, marketing, toda a nossa operação, a gente começa a perceber que tem uma necessidade muito real de essas pessoas estarem interligadas. E por isso que a gente criou espaços aqui dentro que a gente pode mostrar
Já já a gente vai mostrar alguns desses espaços e o objetivo da colaboração de forma real e não de uma forma apenas falada. Legal. E pegando um gancho no que você colocou, né, de clientes, parceiros, fabricantes, na tua opinião, Marcos, como que você vê esse espaço novo que a gente tem agora em termos de posicionamento para eles, né? Quais são as vantagens que você enxerga? Isso é uma pergunta bastante interessante, Ricardo, porque assim, um dos pontos para a área de tecnologia, para o funcionamento desse novo escritório, teve a premissa que a gente só vai usar o que a gente realmente vende. Então, se você pegar todo o projeto de Wi-Fi, ele é feito com um dos parceiros de negócio da gente, que é a Aruba, né? Uma empresa adquirida pela HP, e toda a rede foi feita com os equipamentos, produtos, software, licenciamento da Aruba. Para que vocês tenham uma ideia, 90% dos usuários da Digital Work não tem um cabo de rede chegando nas suas mesas. É uma conexão totalmente sem fio, já no Wi-Fi 7. Enfim, a gente usou um processo todinho de alta tecnologia. Pegando outros exemplos, por exemplo, toda a parte de imagem, captura de imagem de videossegurança, foi usado equipamentos da Axis, um parceiro também de tecnologia. E eu poderia falar aí quase todos os parceiros da Digital Work participaram desse projeto junto com a gente. Estou citando apenas 2 aí para a gente exemplificar essa necessidade de mostrar para o cliente o que a gente realmente usa. E é legal porque uma coisa é o cliente chegar e falar assim, poxa, traz aqui para nós uma solução para resolver um problema de Wi-Fi, né? Pegando o exemplo de uma rede de tecnologia. Olha, por que você não vem na Digital Work e dá uma olhada, né? A parte de redundância, as falhas, por exemplo, se você tiver metade dessa operação e ela sofrer uma falha, como que ela funciona no processo de redundância? Então, é muito legal a gente mostrar para o cliente na prática, no uso real, as tecnologias que a gente comercializa. Então, isso foi um ponto bastante importante na nossa tomada de decisão também, Ricardo. Isso é sensacional e, assim, acho que o ponto, assim, além até da área de negócio, esse impacto no negócio, a transformação aqui do ambiente, né? Então, a maneira como a gente trabalha no dia a dia, ela também é diferente. E isso eu posso falar até do feedback das pessoas, né, nessas 3 semanas que a gente está aqui, o quanto que tem de interação e quanto que isso já vai mexendo, né, na cultura, né? Então, as pessoas, até a gente pensou que vai demorar um pouquinho para as pessoas poderem aproveitar o espaço, mas assim, a gente viu que rapidamente transformou o ambiente, né? E eles já estão utilizando as ferramentas e realmente fazendo toda a interlocução muito mais fácil. É legal, a gente percebeu realmente que, assim, no primeiro dia parecia que as pessoas já estavam ambientadas, né? E logo 2, 3 dias depois a gente percebeu todas as áreas e espaços criados sendo realmente utilizados. E isso é muito bacana quando a gente vê um projeto como esse se tornar real na prática, né? E não você ter simplesmente um espaço que ele fica ali de enfeite, né? E não, todos os espaços aqui eles estão sendo utilizados e isso realmente mostra que a gente acertou num projeto. Por falar em projeto, vou pedir para a gente aí passar algumas imagens aí para a gente fazer alguns comentários das imagens. Aqui a gente tem o primeiro espaço que é um auditório, ainda ele estava aqui em processo de finalização, né? Aqui é uma tomada da nossa área onde as equipes da Digital Work, né, os colaboradores têm um momento para que eles possam tomar um café ou para que eles possam fazer uma refeição. Pode passar a próxima. Aqui é uma parte do staff, né? A gente tem uma parte aqui onde fica a operação da Digital Work. Foi feito um projeto aqui todo open space, né? Sem muita divisória, enfim, só realmente tendo os ambientes fechados, quem realmente precisa de privacidade para o seu trabalho. Aqui tem a nossa sala boarding aí, onde a gente faz as nossas reuniões. E aqui tem um detalhe bem importante, né? A gente tem uns equipamentos de videoconferência aqui,
com um projeto feito a 4 mãos com a Logitech, um projeto bem bacana, enfim, é uma área onde a gente consegue fazer reuniões com os nossos clientes ou com os nossos parceiros de negócio. De passar a próxima, que é uma imagem da nossa recepção. E é isso, Ricardo. Agora deixa eu tentar inverter a bola aqui e fazer uma pergunta para o Ricardo. Ricardo, sobre transição para pessoas e cultura, né? Fala um pouquinho sobre isso para nós. Falo. Eu acho assim, além do espaço, né, que isso ele ajuda bastante, a questão da interação e mudança de cultura, né? Então, assim, acho que a cultura, a gente faz ela no dia a dia, né? E principalmente, quando a gente estava nos outros 2 escritórios, a gente tinha a questão da tomada de decisão, as interações, elas eram um pouco mais difíceis, porque aí teria que ser ou por e-mail, ou você liga. Então, assim, hoje, dentro do ambiente que a gente tem aqui, e todo, né, o espaço, não só o open space que você mostrou, mas principalmente áreas ali as reuniões que dá para fazer nas salas fechadas, reuniões ali que a gente tem mesas dentro do staff, que isso acelera a interação. Então, hoje, essas interações elas são muito mais rápidas. E isso facilita o dia a dia, facilita ali o engajamento das pessoas. E, no final das contas, o que vai acontecer? Vai ter um reflexo também para os nossos parceiros, para os nossos clientes. Por quê? Porque as decisões mais rápidas chegam mais rápido também na ponta. Ganho de produtividade. Ganho de produtividade. Então, as pessoas elas começam a perceber isso e realmente fazendo uso para que a gente tenha realmente uma cultura de agilidade e tomada de decisão. Em 3 semanas, Ricardo, que a gente está aqui, a gente já consegue perceber esse ganho de produtividade. E tem uma outra pergunta que eu queria te fazer. Qual que é o feedback que você tem dos colaboradores da Digital Work em relação a essa mudança? Até porque grande parte desse projeto foi pensado numa melhora de qualidade durante o dia do profissional, né? Até porque a gente fica grande parte do nosso tempo aqui, né? Até porque a gente é avesso ao regime de home office, então fala um pouquinho sobre qual é o feedback que você vem tendo do nosso time e um pouquinho se já dá para a gente perceber o ganho de produtividade também. Sim, acho que o feedback é excelente. Então, assim, as pessoas realmente, como a gente falou anteriormente, elas se adaptaram muito rápido e o próprio ambiente ele propicia isso. Então, assim, as áreas que a gente tem de convivência, então, assim, como você falou, a copa muito bem pensada para que eles possam ali tomar um café ou depois fazer o almoço, aí depois as áreas de descompressão. Então, tudo isso hoje é montado para quê? Para que a gente tenha aí uma interação, porque a gente sabe que nesses momentos informais é onde a gente tem ganhos de conexão e isso melhora no dia a dia. Então, porque muitas vezes a gente está lá focado só no trabalho e eu não tenho, né, interações muito diversificadas. E nesse ponto ali a gente consegue ter esses ganhos informais e isso melhora o engajamento também do time como um todo. Legal. E aqui eu vou olhar para a câmera ali, eu quero te fazer um convite. Se você quer trabalhar numa empresa que realmente desenvolve o recurso, se você quer trabalhar numa empresa que você gostaria de ser reconhecido pela tua qualidade profissional, que respeita os teus valores individuais, manda teu currículo para cá, né? A gente é uma empresa que adora novos desafios com novas pessoas, com novas ideias, né? A gente está muito aberto a ter novas pessoas aqui e a gente tem um espaço bastante importante ainda de posições aqui na Digital Work, tá bom? Bom, Ricardo, mais uma perguntinha aqui sobre talentos e engajamento, né? Qual o impacto desse ambiente na atração e na retenção de talentos, já que eu acabei de fazer um convite aí para novas pessoas se juntarem a nós? Exatamente, acho que o teu convite veio bem, né, no ponto.
E hoje, tanto a atração quanto a retenção de talentos, ele é um tema sensível para todas as empresas no mercado. Então, assim, todas as pessoas, né, os profissionais que eu conheço de recursos humanos, quando a gente conversa, é a mesma dor, né, de falar que eu não consigo atrair as pessoas que eu gostaria, quando eu consigo atrair a retenção dessas pessoas. Então, assim, esse é um tema muito, muito sensível. Mas acho que o ambiente, né, o ambiente do jeito que a gente tem hoje aqui, um ambiente moderno, estruturado, pensado nessa interação com as pessoas, isso aumenta o senso de pertencimento, né, que é uma coisa que eu gosto muito de utilizar, assim, você ter esse senso de pertencimento, né, de trabalhar e saber que qual que é o teu propósito, o que você está fazendo, o que a empresa pensou para você. Então, acho que esse é o ponto principal que muda, né, aí a chavinha das pessoas. Quando percebe isso, que a empresa tem a preocupação com o lado do funcionário e principalmente nessas interações, para que a gente melhore aí todo o engajamento. Então, acho que não só o ambiente, né, como uma ferramenta, mas realmente para fortalecer o engajamento como um todo. Isso é extremamente importante, extremamente relevante, né? Não adianta a gente criar um espaço onde a melhor sala ou a melhor visão do lado externo do escritório pela janela está na sala de um diretor, de uma sala de um controller, e em detrimento de dar esses melhores ambientes para o nosso time, né? Então, se olhar a melhor vista do escritório, ela está anexada à área de descompressão, né? Para que a pessoa ali, logo após o almoço, ou após uma refeição, ou um café, ela possa ter uma visão de uma área externa das melhores que a gente teria aqui dentro do espaço. E isso mostra que a gente construiu esse modelo de negócio, esse modelo de escritório, né, corrigindo aqui a fala, voltada para eles, né? E eu acho que isso realmente traz aquele ponto do pertencimento. Olha, tomaram cuidado em olhar para que eu tenha uma melhor qualidade durante o dia trabalhando aqui dentro. Isso é muito, muito bacana. Exatamente. Eu acho que esse é um ponto importante que você falou, do pertencimento, e aí é a atenção aos detalhes. Então, um dos outros pontos de feedback que as pessoas colocaram é a questão no staff de ter, né, a parte verde, né, que isso realmente traz uma leveza. A gente até tem uma foto aqui, dá para a gente voltar aqui onde tem um open space? Para a gente falar sobre isso. Porque, assim, é muito, muito interessante você ver. Na Copa, você tem, e aqui, você tem toda essa área verde, né? Isso aqui é um lado do andar, o outro lado ele é exatamente idêntico. Igual, né? Então, essa questão de ter o verde, ele traz essa leveza para o dia a dia. E aí um feedback que também foi passado aí pelos funcionários. Então, acho que tudo isso, né, gera o senso de pertencimento que a gente quer, e aí automaticamente a gente vai ter as pessoas mais engajadas, trabalhando no dia a dia. Então, acho que esse é o ponto principal. E aí, pegando esse gancho, Marcos, falando de visão, né, olhando para o futuro, né? Como que você vê, né, esse novo escritório, né, para os próximos ciclos de crescimento? Como que você enxerga isso agora? Legal, né? Uma pergunta super bacana de responder, porque durante a nossa jornada de quase 30 anos, né, de Itaú, que tem 27 anos, né, de existência, quando a gente olha essa nossa trajetória, tem um ponto que sempre me salta aos olhos, né? O nosso primeiro contrato foi com a HP, e essa empresa até hoje faz negócios com a Digital Work de forma ininterrupta, né? E algumas das empresas que a gente trabalha que são hoje empresas relevantes no mundo de tecnologia globalmente, né? Poderia usar aqui o exemplo da Fortinet. Ela é uma empresa talvez que tenha menos tempo de relevância do que a própria Digital Work.
Então, quando a gente olha para o futuro, a gente sempre tem que olhar para o passado e as empresas que nos fizeram chegar até aqui. E eu sou extremamente grato a essas empresas que caminharam com a gente de mãos dadas durante 20 e tantos anos. Mas a gente também não pode interromper a chegada de parceiros novos, né? E assim, a gente hoje é uma empresa bem criteriosa para trazer novos parceiros de negócio, novos fabricantes, pela responsabilidade de entregar um trabalho bem feito na ponta, né? A expectativa sempre é muito alta, né? Seja do fabricante chegando na Digitalworks, seja da Digitalworks entregando a tecnologia desses fabricantes para os clientes. Então, às vezes, a gente vê empresas adquirindo outras empresas, né? Usar aqui a Cisco, quando faz a aquisição da Splunk, uma empresa que a Digitalworks nunca teve negócios, e a Cisco pressionando a Digitalworks para que a gente comece a fazer negócios também com a Splunk, né? E, às vezes, o tempo de ramp-up desse novo fabricante aqui dentro não é o mesmo tempo de quando uma empresa adquire outra, né? Quando você tem uma empresa, por exemplo, vamos usar aqui o exemplo da HP, né? Hoje é HPE, né? Quando adquire a Aruba, com 30 dias a gente já estava dando deployment da operação de Aruba na Digitalworks. Com 7 meses a gente já começava a colher resultados. Mas tem operações que demoram 2 a 3 anos para que a gente consiga ter o tempo de aprendizado. Tempo esse que o mercado de tecnologia e o cliente não admite. Então, a gente, quando olha o futuro, a gente tem que estar muito atento aos pontos de que a gente não pode se apegar ao passado, mas tem que levar esse legado junto com a gente, porque foi o que a gente... foi o que nos trouxe até aqui, mas a gente tem que estar muito aberto ao futuro, porque novas tecnologias vão chegar, novos fabricantes vão se tornar relevantes, e a gente, como uma empresa provedora de fato de soluções, a gente precisa ter todo esse ecossistema fluindo muito bem aqui, né? É um ponto que muitas vezes o fabricante cobra uma exclusividade da Digitalworks, só que a gente, como responsável e como um tema de responsabilidade diante aos nossos clientes, a gente não pode se pegar com uma tecnologia que eventualmente não atenda à necessidade do cliente ou daquele momento, né? Então, eu acho que quando a gente olha para o futuro, principalmente no lado estratégico, isso é muito importante. Quando a gente olha para o futuro, olhando as instalações da Digitalworks, alguns pontos nesse projeto também foram primordiais na tomada de decisão, que por exemplo, um ambiente open space, né? Em determinado momento, as nossas operações, elas são elásticas mesmo. Elas crescem mais do que a gente previa no momento de planejamento, e às vezes aquela mesma operação, ela demora um pouco mais para ela ter o ponto de crescimento. Então, quando você tem uma operação open space, você pode trabalhar esses crescimentos de uma forma mais flexível, não precisando fazer tantas alterações de layout, né? Que hoje a alteração de layout, além de ela ser demorada, né? A gente tem um problema de mão de obra, principalmente para a área civil no Brasil, elas trazem impactos de perda de qualidade no dia a dia do colaborador. Às vezes você tem que parar o escritório para fazer uma alteração dessa de layout, enfim. Algo que a gente toma muito cuidado para não pagar esse custo que a gente já teve ele no passado, né? E no passado bem recente, né? Era 4 meses antes de a Digitalworks começar a fazer esse planejamento, a gente estava fazendo alteração de layout em um dos nossos sites para colocar mais gente lá. E o outro ponto importante é que a gente, olhando para o futuro, a gente quer estar cada vez mais perto do nosso cliente, né? Eu não sou partidário de uma operação onde ela se desenvolve grande parte de forma remota, né? Eu acredito muito na conexão entre pessoas, né? Eu acho que quando você está no teu ambiente de trabalho, você tem que estar voltado à atividade profissional que você executa. E quando você está no teu ambiente residencial, você tem que estar usufruindo da convivência da tua família, né? No desenvolvimento da tua família, das pessoas que moram com você, que convivem com você, seja o teu parceiro, a tua parceira, os teus filhos, enfim. Eu acho que ambiente profissional é
profissional e ambiente de lazer, ou de descanso é ambiente de descanso de lazer. Não que eu seja 100% radical a um ambiente 100% escritório. Não, não é isso, mas eu sei que em alguns momentos você exercer uma atividade da tua casa, você pode ter um benefício por conta de não ter que pegar um trânsito pesado, na ida ou na volta. Você pode ter momentos até que aquilo se torne produtivo e para algumas funções, né? A gente estava conversando sobre isso esses dias. Às vezes, o nosso LIGA, o departamento jurídico da DigitalWorks, se tem que fazer uma leitura ou uma aprovação de um determinado contrato, às vezes é melhor a pessoa fazer aquilo de casa e aproveitar melhor o tempo do que fazer isso na DigitalWorks. Mas como é que a gente vai desenvolver um projeto para cliente onde a gente tem 3, 4 áreas de negócio, serviços, produtos, a parte de vendas, né? A parte de entrega desse projeto todo, uma pessoa remota na sua casa, a outra remota em outro local distante? Por isso que a gente tem essas áreas de conveniência onde todo mundo se junta. Esses hubs aqui, a gente tem 8 hubs desses com 4 posições espalhadas pela DigitalWorks, onde rapidamente você pega, junta as 3, 4 pessoas ali, conversa sobre o projeto e rápido você discute e entrega uma solução no tempo que o cliente quer. O cliente sempre está ansioso para receber o nosso projeto. Então, a gente olhando de futuro, respondendo a tua pergunta, a gente está sempre olhando para novas tecnologias, novos parceiros de negócio, nunca esquecendo o nosso legado, muito pé no chão, olhando o passado, parceiros que nos trouxeram até aqui. Eu sou extremamente grato a eles e a gente tem certeza que a gente ainda vai ter uma longevidade muito grande com todos os que já são antigos e com os que estão chegando. Não, com certeza, eu agradeço aí o tempo e acho que, resumindo, é isso. Toda a interação se resume a pessoas. Então, a gente pode formular estratégia, mas no final, quem tem que executar são as pessoas e o convívio é importante. Como você falou, em situações pontuais a gente consegue ter um trabalho diferenciado, um remoto, mas no dia a dia a interação ela é super importante, porque aqui a gente realmente construa esses laços e a gente fortaleça a nossa cultura. Então, obrigado, Marcos. E aí, mais uma vez, agradeço, muito feliz de fazer o primeiro podcast aqui na nova casa. E agora passo para o Marcos fazer aí o encerramento do nosso podcast. Legal, legal. Pessoal, esse aqui foi o primeiro episódio que a gente vai subir aí no ar no novo escritório do DWCast. Vou pedir para que você se inscreva no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu no DigitalWorks Oficial, é o nosso canal no YouTube. E se você gostou desse bate-papo, nos incentive a ter novas conversas aqui com os nossos times. Deixa o seu like, compartilha, coloca seu comentário aí, manda sugestão. E mais uma vez, se você quer fazer parte desse modelo de negócio, um modelo que valoriza o teu trabalho, que valoriza a tua individualidade, manda seu currículo para cá. A gente vai adorar ter você aqui junto com a gente, tá bom? Obrigado. Obrigado, pessoal.